bem-vindos aqui na nossa Escola de Magistratura, no evento de hoje, do Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação, palestra Não Violência, Justiça Restaurativa, Lições de Gandhi. E eu chamo para a mesa o nosso palestrante de hoje, Leandro Shoas Ribeiro. Leandro, eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Leandro, eu conheci há um tempo atrás, é um grande amigo, uma figura que eu considero iluminada. Obrigado. Ele vocês vão ver, um ser humano muito especial, tem muita informação para passar, tem uma larga vivência. E eu acho que é um momento da gente refletir bastante sobre o que a gente propõe em termos de produção de conhecimento aqui na nossa escola. Estão ouvindo? Está aberta? Na nossa escola. Eu acho que a gente tem que pensar, quando fala em mudança de paradigma, isso é uma constante, nós, né, que estudamos esses assuntos, a gente tem que pensar numa construção total, em que o conhecimento ele não possui localização ou propriedade geográfica. O conhecimento não surge a partir de uma cultura ocidental apenas. O conhecimento é um todo. E outras culturas encontraram soluções diferentes para o sistema que a gente está acostumado a viver. Em grande medida, o nosso sistema é extremamente violento. A gente produziu uma cultura em que entendemos que o Estado, jurisdição, poder judiciário, é parte essencial do Estado Democrático de Direito, ou seja, um poder judiciário autônomo, independente e imparcial, como órgão do Estado para a solução dos conflitos, e nós colocamos essa informação nas cartas de direitos humanos, nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, ou seja, é da essência do Estado Democrático de Direito contar com um poder judiciário, um tribunal ou uma corte, são os nomes que se utilizam, independente e imparcial para julgamento de todas as causas, todos os conflitos que são levados a ele. Nessa ordem de ideias, a gente está trabalhando com momentos da história em que isso não ocorreu, que são os tribunais de exceção, que nós vemos, infelizmente vemos e vimos, e talvez vamos continuar a ver no futuro, quando há ruptura com a ideia do Estado Democrático de Direito, por exemplo, com julgamentos de exceção, que nós sabemos o que é, né? E que normalmente se utiliza da própria estrutura do Poder Judiciário para fazê-lo. Né? Não é apenas uma imagem que a gente pode ter de um regime militar que produz uma corte militar para julgamentos de civis numa ditadura militar como a América Latina viveu quase mais de um quarto de século. A gente pode também pensar que, além dessa estrutura, além desse mínimo, a gente também pode produzir mais garantias, mais direitos, mais democracia na solução do litígio. Então, não é negar o Estado Democrático de Direito, é radicalizar essa ideia, radicalizar a sua Constituição Democrática a partir do multiculturalismo, que o Boaventura de Souza Santos bem aborda. Eu preciso garantir que o sistema que estabelece um mínimo de funcionamento, de funcionalidade, um limite claro entre o que é democrático e o que é autoritário, permear esse sistema com soluções que permitam a construção da solução de litígio compartilhada. Eu acho que esse é o caminho, é isso que nos guia. Porque se a gente não pensar assim, a gente pode produzir violência no próprio sistema que existe para garantir o Estado Democrático de Direito. Se houver solução única, se houver uma linguagem única, o que é incompatível com a vida, se houver uma linguagem única, uma solução única, ela será autoritária. E sendo autoritária, ela não é democrática, não é legítima. Então, quando a gente fala em soluções alternativas ao litígio, como, por exemplo, mediação, a gente não pode imaginar que ela é uma dádiva do Poder Judiciário e que ela vai se processar dentro da própria lógica desse Poder Judiciário, construído, em primeiro lugar, porque independente e imparcial, para garantir o Estado Democrático de Direito. Ao contrário,
ela é autônoma, por exemplo. O Instituto da Mediação ele não é uma parte, uma fase, mera fase do processo. Ele representa uma construção democrática, radical, dialógica, e de entrega de poder aos envolvidos. Não representa um espelhamento da vontade, ou do desejo, ou da produção de ideias do representante do Poder Judiciário. Se não se pensar assim, a gente desconstrói o Instituto, a gente o deforma, a gente impede que ele se desenvolva, torna ele burocrático, torna ele exercício de poder. E, ao fazê-lo, a gente vai dando nomes bonitos a velhas práticas. Essa é a grande importância da gente ter sempre em mente que a gente está construindo quando fala em mudança. Não se muda nada dando novo nome às coisas. Se mudam as coisas sendo revolucionário na sua prática, no exercício. Então, quem é mediador, acho que muita gente aqui sabe disso. Vocês vão ser o tempo todo convidados a fazerem parte da divisão de poder, parte de uma estrutura burocrática e autoritária cujo único objetivo é tirar a voz das pessoas, sua capacidade e sua autonomia. Isso é um convite permanente, porque faz parte da própria ideia de Estado. Então, se a gente tem uma proposta de vida diferente, a gente tem que exercê-la. Exercê-la resistindo. Resistindo é dizendo não toda vez que a estrutura trabalhar nesse cenário. Trabalhar num cenário de desumanização. E aí eu chego no Gandhi, uma coisa que me encantou muito na autobiografia dele. Ele foi advogado, ele se formou em Londres, no tempo da colônia, né, no século XIX ainda, Índia colônia da Inglaterra. Uma colonização brutal, tá? Não houve uma, como qualquer colonização, não houve uma a entrega de valores superiores e democráticos a uma população na Ásia, né? Foi um massacre, foram monstruosidades praticadas por muito mais de 100 anos, além da expoliação de patrimônio, etc. E nesse meio de caminho, Gandhi, ainda não essa figura conhecida, o ativista, mas um advogado, foi trabalhar como advogado. Quando ele vai trabalhar como advogado, ele é convidado na Índia, onde ele tinha retornado para sua cidade natal, ele é convidado para trabalhar com parentes na África do Sul, uma empresa comercial. E logo que ele chega, ele recebe, então, uma causa. Ele mesmo descreve vários volumes, né? A gente está acostumado com isso, vários volumes. Vão para a mão dele lá, ó. Era uma nota promissória. Notas promissórias foram sacadas, não foram pagas por outro parente. A comunidade indiana na África do Sul era muito grande, como é até hoje. E então ele se debruçou sobre a causa, com todo o conhecimento que ele tinha tido, nosso conhecimento, né, o conhecimento ocidental da construção do Estado democrático de direito, da ideia de um poder judiciário autônomo, independente, tarará, tarará. Então ele constrói a causa lendo o processo, verifica que a causa é boa, aspas, né, tem chances de vitória, está bem documentada, as notas foram sacadas com correspondência a contratos realizados, etc. Não foi paga, e ele pensa em apresentar uma linha de atuação que é justamente pleitear o pagamento das notas em face do ex-adverso, da parte contrária, e assim obter satisfação do crédito do seu cliente. Está muito tranquilo com relação a isso, mas ele considera outras coisas aqui. Ele considera aqui o dado da humanidade das pessoas envolvidas e dele próprio. Ele diz assim: eu percebo, ele falou, que essa causa tem imensa chance de ser vitoriosa e meu cliente, meu tio, vai ficar muito satisfeito. Mas meu outro parente, que é o devedor, não vai ter condições de pagar isso. Ele está realmente muito ruim em termos comerciais. Ele está realmente numa situação grave, uma situação periclitante. Então ele disse, e se isso acontecer, a consequência da vitória do meu cliente vai ser a falência do ex-adverso. E a falência do ex-adverso para o indiano, na cultura dele, significava uma desonra muito grande. Provavelmente ele se mataria, porque não tem como sobreviver no mercado com desonra. Ou seja, mais do que a lógica do capitalismo, é a lógica da honra naquela cultura. E ele diz, e o meu cliente também não vai obter a satisfação plena, porque qual é a satisfação de ver isso acontecer? De ver um parente dele mesmo morrer? Como fica o nome dele também no mercado, na própria vida comercial da nossa comunidade, tão pequena e tão massacrada? Lembre-se, né? O indiano
tinham status de não branco na África do Sul, já naquela época. Não havia leis próprias de exclusão racial, mas havia a questão dos direitos dos colonizadores, seus descendentes, os europeus, e os outros, né? Os nativos e os indianos. Então, como vamos sobreviver aqui? Como ele vai ficar com isso? Essa satisfação do crédito será plena? Ele vai continuar exercendo o seu comércio na nossa pequena comunidade de uma forma igual que era antes? Ou ele vai ser conhecido como uma pessoa violenta, uma pessoa cruel? E também eu vejo ele dizendo que a perpetuação dessa causa drena recursos imensos das partes, os dois, do meu tio e do seu ex-adverso parente dele. Eles pagam para manter a causa. Os meus honorários são certos, ele dizia. Mas esse crédito é duvidoso, ainda que seja vitorioso para o meu cliente. Qual é o ganho daqui? Ele via uma grande violência nessa causa chegar ao fim, mesmo que favorável ao seu cliente, o tio dele. Então ele propõe, vamos fazer uma arbitragem, século XIX, hein? África do Sul. E fazem uma arbitragem pela qual o valor que era cobrado vai ser pago de forma parcelada e de um modo que o tio dele receba o crédito, não todo, mas uma boa parte, e que o ex-adverso possa pagar, mantendo assim sua honra, mantendo assim sua dignidade, e produzindo, aí sim, esse era o objetivo que Gandhi encontra e chama de uma revelação, produzindo uma nova forma de pensar, uma forma não violenta de, por exemplo, exercer a advocacia, que era uma coisa que incomodava ele profundamente. Ele encontrou um modo de agir concreto no mundo em que ele trabalhou, foi pago, produziu justiça para o seu cliente e não produziu injustiça para o ex-adverso, entende? Então, é um cara incrível para mim, é uma pessoa extraordinária. Eu acho que essa visão do mundo ele vai cultivando, ele vai desenvolvendo isso depois. O Leandro vai falar sobre isso e a gente tem que pensar só nisso. Assim, o que fica para a gente fechar a gente está trabalhando aqui com mudanças efetivas, transformações. E para a gente se transformar, a gente precisa ser revolucionário. Entendeu? E essa revolução implica em mudanças concretas e tangíveis. São pequenas atitudes, como essa do Gandhi, que fazem a mudança ocorrer. Então, uma das mudanças que a gente pode fazer, eu esqueci, lembrei, porque eu também tenho uma matriz violenta, é a gente não ter começado a nossa palestra com a meditação. Porque eu já fiz isso numa outra, mas esqueci nessa, porque eu, perto do Leandro eu fico meio tenso, assim. E eu quero convidar, então, antes de a gente ouvir o Leandro, se você me permitir, Leandro, claro, uma meditação simples, de 3 minutos. O que quer dizer isso? Porque tem lugar aqui. Porque, hein, Roberto? Tem lugar... uma meditação é um ato revolucionário. Vocês podem observar isso em qualquer lugar. Quando você convida a pessoa a meditar, parece uma agressão quase, algumas vezes, né? Fechar os olhos, eu vou propor só 3 minutos de meditação, é um exercício tão revolucionário e, ao mesmo tempo, tão tenso, porque não é costume da nossa cultura começar um diálogo, começar um pensamento, começar uma mudança por uma coisa tão simples, tão natural, que as crianças, se a gente convidar... Obrigado. Se a gente convidar a criança para fazer isso, ela vai fazer na hora, mas o adulto vai ficar abrindo o olho para ver se está todo mundo de olho fechado, né? Então vamos ser revolucionários também nisso hoje? Eu vou fazer uma meditação simples de 3 minutos, marcada no relógio. Não se preocupe, eu não vou esquecer de vocês, nem de mim. Vontade, querido. Obrigado, querido. E eu não vou guiar essa meditação. Vamos deixar ela correr livre. A dica, para a gente não se perder, porque os nossos pensamentos vão nos convidar o tempo todo a sair desse fluxo, é você só prestar atenção na sua respiração, sem alterar a forma como ela se desenvolve. Você percebe o ar entrando, o ar saindo, não altero esse fluxo e eu deixo isso ocorrer. Toda vez que eu perceber que não estou mais pensando na minha respiração, porque eu vou estar pensando um monte de coisa, eu volto a pensar na minha respiração. Tranquilo assim? Vamos tentar? Então vamos começar. Posição clássica, ereta. E... vamos lá.
Pode continuar, foi só aquecimento, tá? Agora começa os 3 minutos. Vamos abrir os olhos lentamente. Chegando. Então, com vocês, Leandro Chuas. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer o convite do André, dizer que para mim é uma honra ter sido convidado aqui. Para mim, eu é que fico nervoso do seu lado. Acho muito bonito o trabalho que você faz aqui, né, nesse núcleo que você comanda, e acompanho um pouco à distância, né? Não acompanho de forma tão próxima o trabalho que você faz, mas sou muito fã, e para mim foi uma honra, assim, é praticamente minha obrigação encontrar um espaço na minha agenda para vir aqui conversar com vocês. Estendo esse bom dia a todo mundo da plateia, agradecimento de vocês estarem aqui dividindo esses conhecimentos que eu adquiri na minha vida. Agradecimento especial aos amigos que estão aqui, a Maurinha que está ali atrás. Obrigado por ter vindo, Ranina, Robertinha, a Magda. Obrigado por estar aqui prestigiando. Falar desse personagem que é o Gandhi, para mim é muito satisfatório, porque eu tenho investigado a vida dele. Assim, a minha trajetória profissional é muito intensa, assim, passei por diversos processos muito intensos, assim, muito ricos, mas como que tecendo esses processos sempre teve o exemplo, a filosofia desse personagem indiano, que é essa liderança, que é o Gandhi, que eu tive o privilégio de poder estudar a vida dele na própria universidade que ele criou na Índia.
Ele criou uma universidade em 1920, chamada Gujarat Vidyapith, onde eu estudei e tive o privilégio de estudar com gente que era da família dele, gente que era, alguns dos seguidores, pessoas que, inclusive, alguns mais velhos, pessoas que conviveram com ele durante a infância. E eu acho que os valores que ele vivia e que ele trouxe ao mundo, não só através da sua fala e como também da sua vivência, né? Ele tem uma frase muito interessante, que é o seguinte: felicidade é quando o que você fala, o que você pensa e o que você faz estão em harmonia, né? Quando você tem uma coerência entre essas três dimensões, o que você fala, o que você diz e o que você pensa, quando isso está em harmonia, aí você alcança a felicidade, né? E muitos de nós, muitas vezes, não têm harmonia, pensa uma coisa, mas não consegue viver aquilo que pensa, né? Essa distorção é o que causa a infelicidade em muita gente. E a mensagem dele não só ele deixou nos muitos livros que ele escreveu, ele tem uma produção como escritor muito profícua, mas também através da própria vida dele, como ele dizia, minha vida é minha mensagem. A vida dele é muito rica, assim, muito intensa. A gente às vezes conhece muito pouco. E aí as dicas que a gente... Desligou o microfone? Não, né? As dicas que a gente consegue trazer para o mundo contemporâneo que a gente vive, que é muito diferente do mundo onde ele viveu e do espaço geográfico onde ele viveu na África do Sul, na Índia, culturalmente muito distinto desse mundo ocidental onde a gente vive. Mas alguns dos valores que ele traz são universais, e a gente vai conversar um pouco disso. São valores que são adaptados para qualquer lugar do mundo, qualquer momento da história. São valores universais que ultrapassam todo o tempo. E é claro que tem muita coisa que a gente, quando estuda a trajetória de Gandhi, tem muita coisa que a gente fala, não, isso não se aplica à minha realidade, isso tem a ver com a cultura indiana, isso tem a ver com o momento histórico onde ele viveu, de colonização do Império Britânico da Índia, por exemplo, a questão de vestir a própria roupa que costura, né? É óbvio que eu, embora estude ampliamente a vida do Gandhi, não fui eu que fiz essa camisa, né? Então tem algumas coisas que não se aplicam nesse momento histórico. Aí você, quando estuda o que ele estava vivendo, quais os processos que ele foi atravessando, o que era necessário naquele momento fazer o enfrentamento em relação à indústria têxtil britânica, aí você entende por que isso aconteceu. Mas alguns valores básicos, alguns princípios que ele trazia, são muito interessantes da gente trazer. Então, eu elaborei aqui uma apresentação muito simples, que basicamente eu falo como eu cheguei nesse lugar de estudar Gandhi, de falar sobre Gandhi, de trazer a experiência de Gandhi para o meu universo profissional. Depois eu falo um pouquinho da trajetória dele, acho que o André já falou um pouco, eu posso complementar com um pouquinho da trajetória dele, e depois a gente vai para o que isso tem a ver com a construção do valor de não violência e dos processos de mediação de conflito, especialmente esse instrumento cada vez mais utilizado, que é o da justiça restaurativa. Então, bom... Preparei aqui É isso mesmo? Bom, vou passar aqui. Tem que botar aqui. Bom, esse daqui, eu botei seja a mudança que você quer ver no mundo, é a frase mais conhecida dele, eu botei aqui mais porque é uma espécie de síntese do pensamento dele. É aqui? Tá. O pensamento como eu falei, de você vivenciar aquilo que você realmente acredita. A gente pode ter, inclusive, até divergências naquilo que a gente acredita. Eu posso acreditar em alguma coisa e divergências sempre existem, né? E eu acho que o nosso país, inclusive, está vivendo um momento a gente estava conversando sobre isso um pouco antes da palestra, um momento de muita intolerância quanto à diversidade de pensamento. As pessoas pensam diferente, né? A gente tem que
aprender a conviver na divergência. O conflito, inclusive, surge da diferença que as pessoas têm na sua personalidade, no seu modo de interagir no mundo. O conflito, como você sabe, é uma coisa natural, não é uma coisa essencialmente negativa. Só que mesmo nessa divergência, a gente tem que cuidar para viver aquilo que a gente realmente acredita. E se tem um personagem que realmente vivenciava aquilo que a formulação de mundo que ele tinha, esse personagem é Gandhi. Né? Então, um pouco da minha trajetória profissional, na minha trajetória pessoal, em 2012, como se deu essa minha relação com Gandhi? Né? Em 2012, eu fiz uma viagem, eu já era um estudioso dele aqui no Brasil, eu fiz uma viagem percorrendo todos os lugares onde ele viveu, na África do Sul e na Índia, encontrando pessoas da convivência dele, familiares, netos. Né? Na África do Sul, já no segundo dia, eu encontrei com uma neta dele, que foi deputada federal. Na Índia, mora em Durban, na África do Sul, mora em Durban. Então, eu fui construindo essa rede já em 2012, nessa viagem, vivenciando uma série de lugares, de comunidades alternativas que ele criou. O Gandhi tem uma trajetória muito vasta, em diversos pontos da Índia, na África do Sul, né, processos políticos que ele vivenciou, conhecendo essas pessoas que seguiam, de alguma forma, os valores dele, a forma dele atuar. E, enfim, foi uma viagem extremamente rica, assim, uma viagem de 2 meses, onde eu construí uma rede muito forte e, assim, conheci formas de se atuar na sociedade civil, na gestão de conflitos, muito interessantes, assim, muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. Foi um mundo que se abriu na minha frente. E aí, no ano seguinte, eu sou convidado, em 2013, eu sou convidado a estudar lá com uma série de referências de distintos países, a estudar o pensamento dele, estudar a construção, o que significa a não violência em si, e estudar todas essas ferramentas que estão em torno da cultura de paz, nesse grande guarda-chuva que é a cultura de paz. Então, eu fiquei durante 6 meses estudando isso com as pessoas mais próximas dele, na universidade que ele criou. Durante metade desse tempo, a gente ficava mais na universidade, mas durante a outra metade do tempo, a gente viajava em distintos projetos que tem na Índia, projetos em todas as áreas, na área educacional, na área de saúde, na área de movimento social, em todas essas áreas tem projetos de pessoas que, de alguma forma, seguem as orientações de Gandhi. A gente ficava viajando, eu e as outras pessoas dos outros países ficavam viajando, fazendo essa pós-graduação e entendendo melhor como é que funcionava na prática esses valores. Essa foto, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho uma foto por trás desse slide. Essa foto é eu visitando uma região rural da Índia, fazendo um círculo ali para, de alguma forma, conversar sobre os conflitos que estavam surgindo ali. Ali do meu lado estão os próprios indianos. Na foto anterior também é um círculo. Ó. Essa é a comunidade de Varda, que foi uma comunidade que o Gandhi criou depois que ele fez a famosa Marcha do Sal. Não sei se vocês conhecem, Marcha do Sal é um momento em 1930, onde ele caminha de Ahmedabad até o litoral durante 1 mês para produzir sal, para romper com a lei do sal que era imposta pela pela Inglaterra, né, nesse processo de colonização. Talvez foi o momento auge da trajetória dele, essa marcha de sal, foi falado sobre ela no mundo todo. E, a partir dali, ele falou que ia sair da cidade onde ele morava, Ahmedabad, e só voltava a morar na casa dele quando a Índia fosse independente. E aí ele saiu e foi morar nesse lugar, Varda, onde ele criou uma comunidade alternativa, onde essas pessoas até hoje vivem como viviam naquela época. Se vocês forem ver, eles estão justamente fazendo um círculo ali para conversar sobre alguns problemas que existiam ali na comunidade em relação à questão da água, o vizinho utilizando mais água do que eles. Então, isso é bem parecido com o que a gente vê aqui quando a gente faz um círculo restaurativo para conversar sobre um determinado problema.
Então, você vê que algumas das formas, né, de se solucionar os conflitos são universais, né? A gente, na verdade, nunca está inventando a roda. De alguma forma, em toda a história, de alguma forma, alguém sistematizou essas mesmas formas de solucionar os problemas. Então, está ali também. Vocês podem ver, tem um círculo ali. Eu não estou nessa foto, eu é que estava tirando a foto. Aí, em 2015, eu volto ao Brasil. A universidade onde eu estudava, me incumbiu de criar no Brasil um projeto educacional, que a gente chamou de Shanti Brasil. Shanti quer dizer paz em sânscrito. É um projeto educacional para incorporar no Brasil os valores educacionais de Gandhi. Gandhi tinha um pensamento na área de educação que era conhecido como Naitalim, Naitalim em sânscrito, e na língua do Gandhi, que era Gujarati, quer dizer nova educação. Ele tinha um pensamento próprio de como deveria ser a educação das regiões rurais da Índia, como é que eram, enfim, bem sintetizando bastante. Era uma educação que tinha que ter a formação dos valores morais, a formação mental, do próprio conhecimento e a formação das habilidades motoras. E aí é uma coisa, assim, ele se correspondia muito com uma intelectual europeia chamada Maria Montessori, acho que vocês conhecem, eles eram amigos pessoais, se correspondiam por carta, né, naquela época. Gandhi se correspondia muito por carta com a Maria Montessori e com o Tolstói, essas comunidades alternativas dele, que ele criava, tinham sempre inspiração nas formas no formato do escritor russo Leon Tolstói de construir uma microsociedade, de fazer essa experiência de um outro tipo de comunidade, de outro tipo de se construir as relações comunitárias. E aí, nessa área de educação, ele foi muito influenciado pelas ideias de Montessori. Hoje, lá no estado de onde ele era, Gujarati, que foi o estado onde eu vivi na Índia, tem mais de 500 escolas que seguem o pensamento de Gandhi. A universidade me incumbiu de vir para o Brasil e de incorporar essas ideias num projeto educacional, e durante os 2 últimos anos isso foi uma coisa que eu fiz de forma muito intensa. Construí esse projeto Shanti Brasil, que atuava, na verdade, em 2 escolas do Rio de Janeiro, escolas públicas, utilizando ferramentas de gestão de conflitos. Isso funcionou até o ano passado, agora está um pouco parado esse projeto. Mas há possibilidades dele ser retomado. E, enfim, o projeto foi interrompido um pouco por conta dessa crise, um pouco por conta de outros rumos profissionais que a minha vida pessoal foi tomando. Mas foi um projeto muito bonito e a gente tende a retomar. A gente atuava numa escola do Leme de ensino fundamental. O projeto inicial que a gente tinha era de ter uma escola nossa, de construir uma escola nossa. E a universidade onde eu estudei, ela iria financiar isso por 2 anos. Até o momento que eles me chamaram e disseram que esse acordo não estava mais vigente por conta de disputas internas lá da universidade, de setores que reclamaram de recursos que iriam vir para o Brasil, enquanto a universidade estava sem recurso e tal. E aí eles acabaram não financiando e a gente não conseguiu manter, do ponto de vista financeiro, isso no Brasil, por conta justamente que isso aconteceu durante essa ascensão da crise econômica brasileira, né? Aí a gente acabou transformando o projeto, refazendo o projeto, de forma a atuar em escolas públicas do Rio de Janeiro com ferramentas de gestão de conflitos. E isso foi muito bonito. Assim, a gente tem alguns registros, algumas experiências muito interessantes desse trabalho que a gente desenvolveu durante um tempo. Bom, então, mais ou menos, é assim que se deu essa minha relação com o Gandhi. Vou falar um pouquinho da trajetória dele. Acho que a trajetória dele na África do Sul, o André já falou um pouco, né? O Gandhi era advogado, inclusive tem um livro dele
sobre a relação dele com o direito. Acho que é porque eu esqueci. Se eu lembrasse, eu teria trazido aqui. Tem um livro que chama Law and Lawyers, assim, a lei e os advogados, alguma coisa assim. Onde ele fala um pouco da relação dele com o direito, como é que isso se deu. Ele foi estudar na Inglaterra, se formou, depois ele foi trabalhar na Índia. Na narrativa dele, ele diz que era um advogado medíocre, que não era um advogado muito qualificado, e por isso não conseguiu muito se inserir profissionalmente na Índia, e acabou conseguindo um emprego na África do Sul interessante e foi para lá. Isso na narrativa dele. Eu tenho dificuldade de entender como um ser humano tão inteligente foi um advogado medíocre, mas ele conta isso na sua autobiografia e nos seus livros. E é muito interessante essa forma humana dele de enxergar o direito. Acho que o exemplo que o André trouxe é muito interessante. Depois no início do século passado, depois de um tempo que ele já estava na África do Sul, mais ou menos uns 10 anos, ele foi se transformando cada vez mais em um advogado das minorias, um advogado que trabalhava para as pessoas que não tinham tanto recurso para pagar. Quando ele foi para lá, o cenário era outro. Mas, na medida que ele foi experimentando na pele o racismo, né, muito forte que existe na África do Sul, acho que vocês conhecem, um país que viveu até 94 o sistema do apartheid, um país muito racista, e até hoje já fui lá 2 vezes, vou voltar lá provavelmente esse ano. É uma coisa que você sente muito na rua, assim, o racismo ainda é muito forte, assim, mesmo com o fim do apartheid, ainda existe um certo, de uma forma mais subjetiva, ainda existe esse apartheid, ainda existe muito o ódio racial de ambos os lados, né? Tanto de brancos contra negros, de negros contra brancos. Existe um ódio racial muito forte. Existe em todo lugar. No Brasil também existe, né? No Brasil de uma forma mais branda, mas acaba às vezes até sendo pior. Mas na África do Sul isso ainda é muito vivo. E quando o Gandhi foi morar lá, ele era indiano, tinha uma pele um pouco mais escura, e ele viveu isso, e ele tinha muita coisa do advogado nessa época, depois ele foi mudando completamente, mas ele tinha coisa de andar sempre muito bem alinhado e de fazer questão de viajar em primeira classe. No final da vida dele, como vocês conhecem, ele não andava nada bem alinhado, andava com as roupas do que ele próprio fazia, e só viajava em terceira classe na Índia. Isso quando ele era uma das personalidades mais famosas do mundo, só viajava em terceira classe de trem. Dava um trabalho danado para o partido dele, que tinha sempre que botar algumas pessoas nos trens para proteger a vida dele, acabavam gastando mais dinheiro com isso do que... Mas ele fazia questão de viajar de terceira classe. Quando ele chegou na África do Sul, não, ele tinha a questão de, não, eu sou um advogado, eu tenho direito a andar de primeira classe, de andar bem alinhado, aí as pessoas... ele já experimentou logo no início, na primeira semana que ele estava lá, expulsaram ele de um trem, um episódio que ele disse que é o episódio que despertou ele para a necessidade de se lutar pela transformação social, foi esse, quando ele foi expulso de um trem, porque ele, sendo um homem de cor, não poderia viajar num trem na primeira classe. E aí ele foi expulso, teve que dormir na estação de Pietermaritzburg, e isso despertou ele por uma questão de luta contra as injustiças, que foi cada vez se alimentando mais. Ele passou 21 anos na África do Sul e no final desse período ele era um outro homem. Você vê, inclusive, pelas fotos da época, como ele era e como ele foi se transformando. Eu acho que o mais fascinante na trajetória do Gandhi é ver como ele era um personagem em constante transformação. Essa ideia que se tem muitas vezes do Gandhi como um homem santo, quando você conhece a vida dele, você desconstrói muito essa ideia. Assim. Você vê que ele teve textos na juventude que poderiam ser interpretados como textos racistas, machistas. Ele era um ser humano, como todos nós. E ao pouco ele foi se transformando, conhecendo as contradições da sociedade e se transformando cada vez mais, adquirindo valores diferentes, mudando ideias sobre muitas coisas a partir daquilo que ele via, a partir daquilo que ele experimentava. Todos os livros que são editados sobre ele lá na Índia começam na primeira página com um parágrafo que ele escreveu dizendo o seguinte:
nessa altura da minha idade, eu já não tenho mais a menor vergonha de mudar de opinião. Então, se vocês encontrarem 2 textos meus onde eu digo 2 coisas diferentes, fiquem com o último. Todos os livros que ele escreviam tinham esse parágrafo no início. Se vocês encontrarem 2 textos meus que eu estou dizendo coisas diferentes, fiquem com o último. Quer dizer, ele era um personagem em constante transformação. Mudança de valores, mudança de leitura, a partir do momento que a realidade mostrava para ele que aquilo que ele acreditava, aquilo que foi passado para ele pelos pais, pela comunidade onde ele vivia na Índia, não era exatamente, não se encaixava muito bem naquilo que ele estava vendo, ele mudava e criava novas formas de interagir com aquilo. Nesses 21 anos que ele viveu na África do Sul, ele mudou completamente e ele criou ali na África do Sul um jeito de lutar pela transformação da sociedade. Foi gestado ali, depois ele vai utilizar e aprimorar isso na Índia, mas foi gestado ali na África do Sul uma forma de se lutar por transformação social muito interessante, assim, e que foi depois aprimorada por ele, inclusive por outros personagens da história. Um bom exemplo é o líder norte-americano Martin Luther King, né? Outro exemplo, a própria liderança do Tibete, Dalai Lama, que tentam utilizar esses valores da não violência para lutar contra opressões que são estabelecidas para seus povos, né? No caso do Martin Luther King, é o racismo, os direitos civis norte-americanos. No caso do Dalai Lama, é a colonização da China em relação ao Tibete. No caso da África do Sul, algumas das lideranças depois que surgiram, também era a luta contra o apartheid, né? Acho que talvez o Mandela não possa ser um bom exemplo, porque o Mandela recorreu à luta armada, coisa que o Gandhi não recorreria. Mas outras lideranças, como o bispo Desmond Tutu, lutavam de forma não violenta. Então, ele criou esse método de você, quando existe uma lei, uma regra, alguma coisa que ela rompe que ela ofende os seus princípios, você tem a obrigação de não respeitá-la. Basicamente, a ideia da desobediência civil não violenta é essa. A ideia básica da forma de ativismo social que o Gandhi criou. Se existe uma lei que ela leva algum tipo de opressão, ela leva algum tipo de desrespeito aos seus princípios mais claros, você tem a obrigação de não respeitar essa lei, mas de não respeitar de forma não violenta. De não respeitar de forma a não agredir o seu adversário. Então, isso foi revelado dessa forma de se atuar, uma potência tão grande, né, que isso acabou inspirando uma série de movimentos que foram surgindo durante a segunda metade do século passado, movimentos por independência de países, movimento de luta contra uma série de coisas, de luta de movimento feminista, de luta da Polônia contra a imposição de regras da União Soviética, de luta no Chile. Também tem uma experiência de utilização dessas ferramentas, e acho que, de alguma forma, esses valores, essa forma de atuar, está presente em todos os países, em parte do ativismo social que pretende, né, que pretende atuar de uma forma não violenta. A gente sabe que isso não é consenso na sociedade, mas uma parte atua. Você vê uma série de ONGs, por exemplo, a forma de lutar na questão ambiental do Greenpeace. Eu sei que é uma ONG que tem as suas contradições também, mas é uma ONG que atua de forma não violenta, faz uma série de intervenções. Isso tudo foi criado lá atrás pelo Gandhi, ali, que foi testando essa forma de se atuar como ativista e de se gerenciar os conflitos que existiam nas microcomunidades onde ele viveu. Ele foi criando isso e desenvolvendo ao longo do tempo. Eu coloquei ali entre as fotos, não sei se vocês conseguem ver que tem nessa foto do meio tem uma sandália. Essa sandália, ela está no museu que existe em Johannesburg, na África do Sul, capital, uma das capitais, na capital política. A prisão onde o Gandhi ficou preso 4 vezes,
hoje é a Suprema Corte, é o órgão máximo de justiça depois do fim do apartheid, em 94. Eles fizeram da prisão mais cruel da capital, transformaram isso na Suprema Corte do país, um ato emblemático, assim, muito forte, pegar um presídio que foi muito cruel e transformar isso num órgão de justiça. E dentro da Suprema Corte sul-africana existe um museu onde uma das salas é só sobre o Gandhi, que ficou preso lá durante muito tempo. E nesse museu tem essa sandália. Essa sandália ele fez para presentear o General Smuts. General Smuts era o principal adversário dele na luta na África do Sul. Era uma pessoa bastante cruel, né? Era uma pessoa que foi bastante cruel com Gandhi, mas ele fez questão de presenteá-la com uma sandália. Ele fazia a sua própria roupa, fazia sandálias também, fez questão de fazer uma sandália e dar de presente para o General Smuts, mostrando que a divergência deles era na política, na forma de atuar politicamente, que não tinha divergência pessoal, e o desejo dele que ele sempre pregou, de que você tenha até um certo nível de afeto pelo seu adversário, sem perder a dimensão de que ele é seu adversário, que se ele não mudar de posição, você vai continuar sendo adversário, enfrentando, mas com um certo nível de afeto por ele. Isso está na base do pensamento dele. Ele presenteou essa sandália para o General Smuts. Quase 30 anos depois, quando o General Smuts estava lá na África do Sul, usando essa sandália na fazenda dele para tirar leite de vaca, ele ouve no rádio a notícia da Marcha do Sal, do Gandhi. E aí ele ouve como o Império Britânico estava em polvorosa pelas consequências da Marcha do Sal, que na Índia inteira começou a se produzir sal sem pagar um imposto do sal para o Império Britânico. O Império Britânico tinha que lidar com isso. Como é que ia fazer? Ia prender todo mundo, milhares de pessoas produzindo sal, não tinha cadeia suficiente para prender todo mundo. E aí ele ouve isso, o General Smuts ouve isso no rádio, e aí ele dá o clique de qual era o personagem que ele enfrentou durante muito tempo na luta social e que presenteou para ele aquela sandália que ele estava usando. E aí o que ele faz? Ele tira essa sandália, que é essa da foto que está lá no museu, ele tira essa sandália, empacota e manda pelo correio de volta para o Gandhi. E junto com a sandália ele escreve: eu te mando de volta o presente que você me deu, porque eu não sou digno de caminhar em um calçado feito por um homem tão grande. Essa história é bem tocante e ela é bem emblemática do que ele pregava. Assim. Ele pregava que você tinha que ter um tipo de afeto pelo seu adversário, que você pudesse transformá-lo, que em algum momento desse um clique no cérebro dele, que ele pensasse: aquele cara que estava aqui lutando contra mim estava certo. No momento que, quase 30 anos depois que aconteceu isso com o General Smuts, ele se deu conta de que o Gandhi estava certo, de que a luta dele era justa, e de que ele, de alguma forma, era a pessoa que estava oprimindo os indianos ali, num cenário onde todo mundo deveria ser visto como igual. Então, essa história, além de ser muito bonita, ela é muito emblemática do tipo de proposta que ele tinha, assim, de que não é possível transformar o mundo sem transformar a si mesmo, sem transformar a sua comunidade e sem transformar o seu adversário. O Gandhi propunha essas 3 dimensões. Então, ele tem essa passagem muito bonita pela África do Sul, e aí depois ele volta para a Índia, em 1915. Né? Na Índia ele começa a ser a principal figura da luta pela liberdade indiana. E não só a principal figura da luta pela liberdade indiana, como também ele passa a ser uma espécie de referência para todos os assuntos. Eu já falei aqui das ideias dele na área educacional. Ele começa a investigar as questões da medicina tradicional indiana, obviamente não ele, as pessoas que estavam no entorno dele. Questão da alimentação, propõe uma campanha sobre higiene na Índia, né? Não sei quem aqui já esteve na Índia. A Índia é um país assim que tem problema muito sério em relação à higiene.
faz uma campanha pela higiene, faz uma campanha pelos direitos das mulheres, faz uma campanha pelos direitos dos intocáveis, que é aqueles que no sistema de castas indianos são a casta inferior, a casta que só era digna na época de limpar a latrina das pessoas. Ele faz uma campanha, cria essa foto da esquerda, é bem próxima, essa foto aqui, é bem próxima de uma comunidade que ele cria só para viver que ele chamava de Harijans, que na língua dele quer dizer filho de Deus. Ele chamava os intocáveis de Harijans. Ele cria uma comunidade só para eles, onde eles poderiam viver em igualdade. Enfim, ele cria toda uma campanha pelo país, e depois que a Índia se torna independente, em 1947, a Constituição indiana, que era bastante avançada para a época, né, incorpora uma série de regras que ele propõe para promover o direito às igualdades, inclusive regras de cota em parlamento, né, para que esses intocáveis pudessem vencer um sistema de opressão histórica que existia na Índia em relação ao sistema de castas. Então, a luta que a gente conhece mais do Gandhi, que a gente, enfim, que é passado para a gente aqui no Brasil de forma mais comum, é a luta dele pela independência política, é a luta dele como ativista político. Mas, de alguma forma, ele e as pessoas que ele foi criando no entorno dele influenciaram em toda a forma de construção dessa nova nação indiana, que na época que ele chegou lá, em 1915, nada mais era do que uma reunião de pequenos reinos que eram governados pelos famosos Marajás, né, que é um termo que se tornou muito falado no Brasil nos anos 90, quando o presidente Collor usou esse termo para dizer que ele era o caçador de Marajás. Esse termo vem de lá, que eram como se fossem pequenos reis, de pequenos reinos, e não tinha uma construção de uma identidade de país. Assim. Isso tudo foi construído ali, quando ele chega e começa a atuar em todas essas dimensões da vida. Obviamente que a gente conhece melhor a dimensão política, e de fato essa é a principal dimensão de Gandhi. Gandhi, acho que tem que ser visto como um ativista político. Eu não gosto quando eu vejo, por exemplo, aí nas bancas de revista, grandes líderes espirituais da humanidade. Aí tem lá Jesus, Krishna, Buda e Gandhi. Gandhi não era um líder espiritual, nunca se colocou nessa condição. Inclusive, era um ser humano com muitos limites. A gente, quando conhece a biografia dele, a gente vê que ele tinha uma série de limites. Assim, era um ser humano como nós, mas que lutou muito pela sua transformação pessoal. Então, eu não gosto quando ele é visto dessa forma. Acho que é uma imagem falsa do que ele foi. Ele foi, acima de tudo, um ativista político e uma pessoa que lutou ao máximo, com um nível enorme de generosidade, para a transformação do seu entorno e pela construção da identidade do seu país que ele queria criar. Então, acho que agora a gente pode falar um pouco de quais são os princípios dele que a gente pode incorporar aí como ferramentas, não só como ferramentas do que a gente chama do grande guarda-chuva de construção de uma cultura de paz. Mediação de conflitos, justiça restaurativa, comunicação não violenta. Acho que tem uma série de valores caros, princípios que Gandhi utilizava, não só valores, como o formato metodológico de construir esses processos. Eu acho que podem alimentar muito a forma da gente atuar em qualquer espaço, não só aqui no espaço do direito, como em escolas, em hospitais, né? São Paulo tem experiências interessantes de construção de círculo restaurativo em escola, em hospital. Isso está um pouco mais avançado lá do que aqui. E eu acho que, pelo menos aqui, nesse setor, acho que o Dr. André está fazendo um trabalho bonito de, inclusive, incorporar aqui algumas das experiências positivas que são produzidas lá. Um dos princípios de Gandhi, acho que o mais conhecido é o princípio de não violência, né? Inclusive está no título do nosso encontro de hoje. Esse princípio ele trouxe
da tradição hinduísta, de uma ramificação do hinduísmo que se chama jainismo, lá na região onde ele nasceu era muito forte. No jainismo tinha esse valor, que era um valor caro, chamado ahimsa, na língua dele. Ahimsa foi traduzido para o inglês como non-violence, né? No português, não violência, porque himsa significaria violência. A verdade é que o sânscrito é uma língua um pouco mais complexa, assim, quando você traduz para as nossas línguas, perde um pouco da complexidade dos termos. Na verdade, o conceito de ahimsa é mais complexo do que simplesmente não violência, do que a gente, pela construção linguística, a gente é diretamente levado a acreditar que isso é a negação da violência, né? Não violência. Então, é a negação da violência. Só que a ahimsa quer dizer mais do que isso. A ahimsa quer dizer um sentimento de compaixão em relação ao outro. É um termo mais complexo do que simplesmente traduzir como não violência. Quando a gente traduz, a gente perde um pouco da dimensão desse termo. Aí eu escolhi essa frase, tem muitas frases de Gandhi sobre não violência, né? Tem textos longos, tem livros sobre isso, mas escolhi essa frase que tem mais a ver com o que a gente está trabalhando aqui. A verdadeira condição da não violência é a justiça em toda parte, em cada esfera da vida. E basicamente, acho que a gente já falou um pouco sobre isso. O que significa não violência? Significa... No formato dele de pensar a não violência, significava que você tem a obrigação de estar em sintonia com a sua visão de mundo, e estando em sintonia, você não vai fazer nada que viole os seus princípios, mas você vai fazer isso sem ferir o seu adversário, né? Sem ferir através de violência, sem ferir verbalmente, sem ferir mentalmente, tentando ter um afeto e tentando produzir as transformações do mundo, como eu falei, naquelas 3 dimensões que eu falei, está num slide mais para frente. São a constante transformação de mim mesmo, a constante transformação da microcomunidade onde eu vivo, o meu trabalho, a minha escola, o lugar onde eu atuo, a minha igreja, o meu sindicato, para quem é sindicalizado, tentando transformações na minha microcomunidade, em mim internamente e no meu adversário. A transformação do mundo não é possível com ódio ao adversário. Com ódio você só fragmenta, você só cria uma atmosfera de intolerância e não constrói. Cria uma atmosfera de uma aversão contra a versão adversária. Né? Isso está presente no formato de Gandhi atuar na política, né? Quando você estuda como ele se relacionava com os grandes líderes da Inglaterra, os grandes líderes mundiais, isso é muito presente, a carta que ele escreve para Hitler, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele escreve uma carta pro Adolf Hitler, né? Quando você lê essa carta, você vê que é muito presente a maneira dele se dirigir ao Hitler, desde o começo, dizendo caro amigo e tal, e muita gente questiona, como assim, amigo Hitler? O cara está fazendo uma guerra, mas é muito presente essa tentativa de se transformar o mundo através de um afeto por todos, inclusive pelo adversário. Mas isso é presente também na forma como ele mediava conflitos. Quando você tem um livrinho lá na Índia que mostra como era o Gandhi na vida dele cotidiana, assim, com as pessoas que estavam no entorno. Pequenas historinhas assim que aconteciam, que você via que ele era um constante conciliador. Estava sempre, constantemente, assim, ele nunca estava sozinho. Em primeiro lugar, ele nunca estava sozinho, sempre estavam chegando pessoas do mundo inteiro para conversar com ele, levando problemas que estavam acontecendo, e ele estava constantemente colocando essas pessoas em círculo ou ao redor dele, para dialogar e conciliando aquelas emoções ali, tentando construir uma solução para aquele problema. Estava agindo constantemente, por isso que ele é chamado de Bapu, o pai da nação, porque ele estava constantemente tentando resolver todos os problemas, inclusive, às vezes, quando eram levados para ele problemas, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente,
levados para ele, problemas que aconteciam em um outro lugar, ele viajava para lá e ficava vivendo lá. Então, acho isso assim, uma forma, acho que está até no slide seguinte, a coisa que a gente tem que enxergar a necessidade da gente investigar o conflito, a sua origem e a sua natureza. Isso era muito claro na forma dele fazer a gestão de conflito. Assim, às vezes era levado para ele um problema que estava acontecendo lá no norte da Índia, ele viajava para lá, ficava vivendo numa casa de lá e ficava vivendo com as pessoas que estavam vivendo naquele ambiente, com as pessoas que estavam vivendo aquele conflito durante um tempo até produzir uma solução. Para quem assiste o filme dele, Gandhi, tem um pequeno trecho que acontece no município de Champaran, que ele vai para lá, tinha uma fábrica lá, essas coisas bem assim conhecidas, né? Tinha uma fábrica lá que estava explorando assim os trabalhadores e tal, e ele vai para lá, fica vivendo com aquela comunidade, ouvindo a todos, ouvindo as pessoas da fábrica, né? Isso também sempre tem que acontecer, e tentando produzir uma solução para aquilo ali, sempre em círculo, sempre com igualdade, né? Por que o círculo, né? A gente sempre fala sobre isso, porque é um formato onde não tem nenhum ponto privilegiado, assim, no círculo, a figura geométrica círculo, não tem nenhum ponto melhor do que ninguém, está todo mundo ali em igualdade de condição para conversar sobre o tema. Então ele tinha ele tinha uma capacidade enorme, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Tinha uma capacidade enorme para entender a natureza do conflito, para entender, formular questões. Depois eu vou passar um videozinho que mostra uma situação rápida que realmente aconteceu com ele, como ele rapidamente produziu uma solução para isso. É uma coisa que tem no filme Gandhi, que foi um filme de 82, se não me engano, que ganhou o Oscar de melhor filme nos Estados Unidos. E tem um momento que ele faz isso rapidamente, uma solução, um problema é levado para ele rapidamente, ainda na cama, fazendo uma greve de fome contra os conflitos que existiam entre os hindus e os muçulmanos, estava fazendo uma greve de fome contra isso, ele usava muito esse instrumento da greve de fome, na verdade foi ele que criou. E rapidamente ali, naquele sofrimento, porque greve de fome é uma coisa que gera sofrimento, ele consegue uma solução. Então, ele tinha uma capacidade enorme de estudar a origem e a natureza de um conflito, né? Aí eu botei aqui, vocês conhecem o Johan Galtung? Johan Galtung é um cara, um estudioso, se não me engano, Noruega, não sei, acho que é norueguês. E é um cara lá do princípio dos estudos sobre mediação de conflito ali dos anos 40, 50. Ele também fez uma investigação, foi para a Índia e fez uma investigação sobre como Gandhi gerenciava, como Gandhi fazia essa gestão de conflito, mediação de conflitos, como ele atuava. Ele fez essa investigação na Índia e, a partir disso, ele foi desenvolvendo cada vez mais esse estudo. É um cara lá do começo desse debate sobre mediação de conflito. Esse cara já foi selecionado pela ONU para mediar conflito Israel-Palestina, coisa grande, assim. É uma das principais figuras mundiais dessa área. Agora já está um pouco velhinho, com mais de 90 anos. Aí esse cara tem um livro chamado O Caminho é a Meta. Esse livro tem em português, foi traduzido pela editora Palas Atena. O Caminho é a Meta, os princípios de Gandhi hoje. Eu tirei uma frasezinha desse livro. Segundo a conflitologia gandhiana, o conflito é uma dádiva, uma rica oportunidade em potencial para o benefício de todos. Quando você estuda mediação de conflito, você entende isso, né? O conflito é uma palavra que, a princípio, te remete a uma coisa negativa, mas ele é inevitável na sociedade. E ele de alguma forma, quando ele surge como uma oportunidade para transformação. Por isso que o Gandhi entendia como uma dádiva. O conflito como uma oportunidade, ali quando duas situações se chocam e se mostra impossível de conviverem no mesmo espaço, se dá o conflito, e de alguma forma a gente tem que
enxergar esse momento como algo positivo que pode levar aquela comunidade a algo mais além, se você souber fazer essa mediação, né? Então, esse é um valor que a gente pode utilizar aí em todas essas ferramentas que a gente utiliza, inclusive da justiça restaurativa, o valor do conflito como uma dádiva. O Gandhi entendia o conflito como uma dádiva. Isso aqui, de alguma forma, eu já falei, são aquelas 3 dimensões para a transformação da humanidade, tem a ver com essa ideia do conflito como uma dádiva. Você utiliza o conflito, de alguma forma, para a sua transformação pessoal, para a necessidade que às vezes a gente tem de mudar de opinião, de mudar de posição sobre um determinado assunto, para a transformação do seu entorno, do lugar onde você está atuando, e para a transformação do seu adversário. E se você é bem sucedido nessa articulação, de alguma forma você está transformando o mundo. Essa, na leitura dele, é a única forma de se transformar o mundo. Uma outra frase que eu coloquei: a não violência não existe se apenas amamos aqueles que nos amam. Só há não violência quando amamos aqueles que nos odeiam. Sei como é difícil assumir essa grande lei do amor, mas todas as coisas grandes e boas não são difíceis de se realizar, né? Aí um outro valor que ele tinha, e eu acho que tem a ver principalmente com justiça restaurativa, talvez não tanto com as outras ferramentas que a gente está falando aqui, mas principalmente sobre justiça restaurativa, a ideia de vida em comunidade, a ideia das relações comunitárias, que de alguma forma ao longo do século XX foram meio que se perdendo na humanidade. A ideia de que você pertence, por mais que você pertença à grande família humana, você também pertence a microcomunidades, a pessoas que você se relaciona no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E essas microcomunidades têm regras, têm leis. De alguma forma você tem que estar sempre respeitando e estar sempre gerenciando, porque sempre vai surgir o conflito. Não existe alternativas para que não existe uma forma de que não surja conflito. Sempre ele vai surgir, sempre você vai ter que estabelecer uma metodologia para vivenciá-lo. Então ele propunha isso para toda a Índia, que se vivesse com relações comunitárias, que sempre fossem entendidas essas micro-sociedades como tendo relações comunitárias com as suas regras, e que isso precisava ser entendido como algo não tão hierarquizado. Por isso ele promovia sempre os círculos para se solucionar os problemas, que hierarquia às vezes é necessário, mas ele utilizava isso o mínimo possível, e que as pessoas mais experientes daquela microcomunidade iam gerenciar os problemas que aconteciam naquele lugar. Isso ele propunha, e isso de alguma forma ele transformou ali naquele momento do final dos anos 40, quando a Índia se torna independente. Isso foi transformado em produção legislativa, da construção da primeira Constituição indiana. Tudo isso que ele propunha. Aí, para vocês entenderem um pouco isso, a gente teria que se aprofundar mais por aí. E nem é muito a minha área essa do direito, mas toda essa visão de que pertencemos a uma grande família humana, mas de alguma forma estamos organizados em microcomunidades, isso tem a ver com a forma dele de conceber a maneira como a Índia ia se construir como país, e tem a ver com a maneira como ele gerenciava conflitos também. Eu botei essa frase que tem a ver com esse pensamento, assim: tudo que vive é seu próximo, essa leitura de tudo que vive é seu próximo. Então, as pessoas têm que sempre ser vistas na sua dimensão humana, né? Não só as pessoas, como tudo, os animais. A gente tem que sempre respeitar a dimensão de vida que existe em todas as coisas. Uma outra coisa muito presente, um valor que ele tinha, a gente falou bastante sobre isso hoje, o respeito pela divergência, né? O respeito pela opinião contrária. Isso, quando a gente está trabalhando, a gente tem que aí eu botei uma frase assim que eu acho muito emblemática da forma dele se enxergar essa coisa, e da forma dele mediar conflito, que é o seguinte: presta atenção, só quando se veem os próprios erros através de uma lente de aumento e se faz exatamente o contrário com os erros dos outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e de outros. Quer dizer, o que ele propunha é isso, assim: quando você se treina, a gente
tá muito acostumado a achar que tem muita razão, que aquilo que está acontecendo é uma injustiça muito grande, tal. Aí ele propõe isso, assim, da gente ver os nossos próprios erros com uma lente de aumento. E os erros dos outros você vê da forma contrária. Você imagina trabalhar esse valor dentro de um círculo restaurativo. Né? Você trabalhar isso, de repente até fazer uma leitura dessa frase no início de um processo desse que você está vivendo, para que as pessoas façam esse treinamento. Não facilita? Facilita muito. As pessoas façam esse... Você está muito ciente, você está muito com vocês assim, que estão aí nesse determinado conflito que a gente está aqui tentando mediar. Vocês estão muito certos de que vocês estão com a razão, de que vocês estão vivendo uma grande injustiça. Mas vamos fazer aqui um exercício. Você enxergar os seus próprios erros com uma lente de aumento e os erros do seu adversário você enxergar de uma maneira reversa. Isso facilita muito. Se as pessoas conseguirem vivenciar isso, isso facilita muito um processo de gestão de um conflito, principalmente quando isso se dá através de diferentes depoimentos, diferentes contribuições em formato de círculo, que é o que eu mostrei para vocês naquelas fotos lá no começo. Aquilo lá se dava com depoimentos que eram dados assim em sequência nesse formato de círculo, e aí a pessoa que estava muito segura de que a posição dela era correta, na medida que ela vai ouvindo os depoimentos, ela vai reconstruindo aquela narrativa no cérebro dela e vê que ela talvez não estivesse tão segura assim daquilo que ela estava falando. Todas aquelas outras formas de se enxergar o problema vão refazendo no cérebro dela, vão reconstruindo aquela narrativa daquilo que aconteceu, que ela precisa corrigir, e ela vai tomando uma outra posição sobre aquela questão. E pode ser que se chegue no final com uma solução, com pelo menos os ânimos menos acirrados, um nível menor de animosidade, e que aí você tenha maior capacidade de tentar construir um acordo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essas ferramentas que a gente tenta utilizar nesses instrumentos de gestão de conflito aqui. Outra coisa que tem a ver na maneira dele de atuar é o foco na necessidade das pessoas. É um pouco que a gente já falou, de enxergar as pessoas em toda a sua dimensão humana, e de não simplificar atitudes delas com rótulos, né? Focar na necessidade, que as pessoas estão agindo daquela forma porque, de alguma forma, ela tem as suas necessidades. Aí, sempre, todos esses valores eu busquei uma frase que ele tenha falado que tenha a ver com isso. A verdadeira educação consiste em descobrir ou fazer atualizar o melhor que uma pessoa tem. Né? E aí um último princípio que eu coloquei e que para ele era muito caro era a busca constante pela verdade. Né? O Gandhi tinha um apego a esse conceito de verdade muito forte. Inclusive, ele entendia que, na leitura espiritual que ele fazia do mundo, ele entendia que a verdade era Deus. Né? Tem um texto que ele fala, durante muito tempo, durante a minha adolescência, a juventude, eu questionei se Deus realmente existia e tal. Como é que eu ia entender o que é Deus, o que é isso que as pessoas falam, o que é essa entidade chamada de Deus. E aí ele passou a ter esse entendimento de Deus como sendo a verdade. Tudo que para mim fosse a verdade, eu entendia que isso era Deus. Então, essa busca, inclusive esse livro que o André citou, que se chama de Autobiografia de Gandhi, na verdade o nome original desse livro que ele deu é a minha busca pela verdade, alguma coisa assim, eu não me lembro agora. A minha relação com a verdade, quer dizer, ele tinha essa coisa de enxergar a verdade como a referência para a minha atuação. Então, essa busca constante por descobrir a verdade por trás das coisas, isso eu acho que é um princípio que a gente também pode trazer para a nossa atuação profissional. Assim, essa constante busca, claro que verdade é um conceito meio subjetivo, né? Pode-se dizer que cada um tem a sua verdade, não sei. Mas, pelo menos a minha verdade eu tenho que descobrir, né?
essa busca constante quando você encara um determinado conflito, tentar buscar na natureza desse conflito o que para mim é verdade nele, né? Aí eu busquei como contribuição dos próprios textos que ele produziu, o amor e a verdade estão tão unidos entre si que é quase impossível separá-los. São como duas faces de uma mesma medalha. Então, acho que mais ou menos é isso, gente. Já são 11h35, a gente tem que entregar o auditório meio-dia, mais ou menos essa contribuição. Todos esses princípios, essas coisas que a gente conversou hoje aqui podem ser aprofundadas. Então, de repente, se vocês tiverem interesse de entrar em contato comigo, a gente pode depois deixar o telefone, o e-mail, alguma coisa assim. Se alguém aqui tiver interesse de entrar em contato e produzir alguma coisa. É isso. Prazer estar aqui com vocês essa manhã. De repente, a gente pode abrir para algumas perguntas, se tiver tempo. Muito obrigado pela tua fala. Queria aproveitar e agradecer aqui à escola ter permitido esse encontro, ao desembargador César Cury, que infelizmente não pôde estar presente para fazer a abertura, mas é um entusiasta, é um grande parceiro, permite essa produção de conhecimento. E eu acho que todo mundo tem um monte de perguntas, né? Eu mesmo tenho um bando de perguntas. E queria saber, alguém quer perguntar alguma coisa? Só um pedido, se alguém for perguntar, que fale o nome, que a pessoa fale o nome. Isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Então eu vou fazer uma pergunta, tá? Leandro, esses círculos que você viu lá na universidade, que eles têm o costume de fazer, eles se dão com instrumento de fala, com guardião? Como é que... Você viu alguma diferença da justiça restaurativa que a gente mais ou menos pratica no Círculo de Paz aqui no Ocidente? O que você pode me dizer sobre isso? Meu nome é André, tá? Então, prazer, André. Eu acho que eu até te contei uma vez que a gente estava conversando, André. Eu vi, assim, experiências muito interessantes, inclusive uma que chamou bastante a minha atenção lá, mas assim que eu acho que não teria preparo suficiente para trazer aqui para o Brasil, mas que é muito interessante, é a utilização da ferramenta de jogos cooperativos para a gestão de conflitos. Acho que uma vez eu te falei sobre isso. Era muito interessante, assim, que isso era incorporado, inclusive, em favelas, lá, que lá eles chamam de slums, em inglês, favela, onde os indianos, na Índia tem muitos dialetos, muitos idiomas diferentes, né? Então, muitas vezes, a pessoa que estava aplicando a ferramenta sequer tinha o domínio daquele dialeto, mas conseguia, através da utilização dessa ferramenta de jogos cooperativos, fazer, de alguma forma, a gestão daquele conflito. E isso é muito interessante, assim, acho que isso deveria, em algum momento, ser trazido aqui para o Ocidente, porque, de alguma forma, isso apresentava resultado, né? O mais interessante é, no final, quando você vê que realmente apresentou resultado, que realmente solucionou aquilo ali. Então, isso foi o que mais de diferente eu vi, e principalmente, assim, eu falando assim, perde um pouco a dimensão, porque é tudo tão diferente, a maneira como são as favelas, o nível de pobreza enorme, maior, bem maior do que aqui no Brasil das favelas, bem maior do que aqui no Brasil, e você vê isso sendo adaptado, assim, eu falando assim, nem dá muito para vocês terem a dimensão do que era esse processo. E isso era adaptado lá. Eu vi, principalmente nessa comunidade de Varda, que eu tinha uma foto aí, bem lá no comecinho, essa comunidade era muito gostosinha, assim, era muito simples, mas tudo muito bonitinho, bem feitinho. Acho que eu passei. Não, passei não. Essa aí. Essa comunidade era tudo muito bonitinho. Eu podia até ter trazido as fotos para mostrar, né? E eles já estavam alinhados com uma concepção de estudar profundamente o que o Gandhi viveu, o que ele deixou escrito como produção intelectual, e o que isso foi repercutindo no mundo.
Então, de alguma forma, eles já tinham tido contato com essas ferramentas, inclusive da justiça restaurativa. Então, eu vi, assim, é diferente do que eu vejo no Brasil, mas eu via claramente, não tinha a questão do bastão da fala, mas tinha a questão do círculo, a fala inicial. Às vezes, a proposta, que nem você fez aqui hoje, de fazer uma meditação no início, isso era muito comum nesses espaços, até pela cultura da Índia, a meditação é uma coisa que, de alguma forma, tem muito a ver com a Índia. E a coisa das falas assim, e a figura de uma pessoa, de alguma forma, gerenciando aquilo, mas não tinha esse nome, guardião, né? Mas era muito semelhante. Então, de alguma forma, eles estavam ali em conexão com tudo que estava sendo produzido nos outros mundos, com como repercutiu essa forma do Gandhi viver e os princípios que ele trouxe, como isso foi sendo, de alguma forma, estudado por outras pessoas, como isso foi sendo levado para outros lugares e novas pessoas foram criando coisas mais desenvolvidas, mais interessantes. Então, eu vi isso muito lá. E eu acho que, de alguma forma, algumas desses instrumentos estão na humanidade há muito tempo, né? Desde que houve talvez o primeiro agrupamento humano da história da humanidade, já foi uma série de pessoas em círculo em volta de uma fogueira, né? Provavelmente, né? A gente, na verdade, nunca está... A gente tem muita criatividade na forma da gente fazer muito estudo, né? Você mesmo é uma pessoa que estuda bastante esses instrumentos, mas, de alguma forma, a gente nunca está inventando a roda. De alguma forma, a humanidade sempre viveu em comunidade, sempre teve que gerenciar, de alguma forma, os conflitos que surgiam, e de alguma forma, sempre as pessoas mais anciãs, as pessoas mais experientes estavam ali administrando aquilo. Só muda um pouco o formato como a gente faz isso, a metodologia que a gente vai criando, a gente vai identificando que em determinados espaços, determinadas coisas funcionam melhor. Gente, alguma pergunta? Sim, por favor. Uma fala rapidamente, porque quando você, Leandro, fez um comentário sobre, colocou uma posição sobre que você não é favorável a considerá-lo como um líder espiritual, né? Eu pensei em fazer uma reflexão, mas agora eu vou fazer uma afirmativa, porque é a minha... para também a gente não ir muito longe. Um homem que viveu a sua vida, que terminou a sua vida, né, com base nos princípios do amor, do perdão, do fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si, do perdão incondicional, etc. Tal, com princípios que são princípios desenvolvidos pela espiritualidade. Ele, para mim, particularmente, ele é, sem dúvida alguma, um líder espiritual, não um líder religioso. Sim. Ele não é um líder religioso, mas ele é um líder espiritual. Ele viveu a espiritualidade na sua pujança, na sua humanidade, na sua dimensão humana. Para mim, ele é, de fato, um líder espiritual nesse sentido. Como é que é seu nome? Regina. Regina, eu acho que, de alguma forma, a gente tem acordo nisso. Acho que, nesse sentido, nessa interpretação do que significa uma liderança espiritual nos moldes do que seria no Brasil um Dom Helder Câmara da vida, alguma coisa assim, acho que Gandhi era isso. Era até numa dimensão talvez um pouco maior. Ele realmente era uma pessoa com um nível de espiritualidade muito, muito profundo, muito profundo. Em todos esses lugares onde eu vivi na Índia, as pessoas faziam 2 orações diárias, nos mesmos horários que eles faziam, e faziam 2 orações. E nesse momento da oração, se faziam orações de todas as religiões da Índia. Então, se fazia oração cristã, oração budista, oração de todas as dimensões. E, de fato, ele era, inclusive, uma pessoa que vivenciava esses princípios, então era referência espiritual para muita gente. Né? Eu acho que o que eu quis dizer muito é que eu não colocaria Gandhi na dimensão do que foi para a humanidade um Jesus, um Buda. Eu acho que ele é
Eu acho que quando você estuda a trajetória do Gandhi, você também vê muita contradição, principalmente na juventude, maneira opressora como ele lidava com a esposa dele no início, a maneira como ele enxergava os negros quando ele chegou na África do Sul, de uma forma também um pouco preconceituosa. Então, a gente entender também esse aspecto humano enriquece a nossa leitura desse personagem magnífico que foi Gandhi, né? E talvez ver ele também como uma pessoa extraordinariamente comum. Talvez ele rejeitasse essa ideia, né? Porque aí, quando a gente fala assim, a gente talvez coloca ele à parte, em exceção da humanidade. E ele talvez pensasse o contrário, que ele quer que a gente toque ele em nós. Então, ele é extraordinariamente comum nesse aspecto. Mais alguma pergunta, gente? Não? Vai. Eu tenho uma pergunta para o magistrado André e para o Leandro. A pergunta que eu tenho para o Leandro, eu estava até falando para o magistrado André que eu era licenciando em geografia, né? E eu perguntando isso. Mas a pergunta é relacionada ao nosso tema, ok? Sim. Não violência. Meu nome é Hugo, Oi, sou Hugo. graduando em tecnólogo em serviços jurídicos e notoriais. E o que eu queria perguntar para o Leandro se o Afeganistão também pertencia ao Paquistão, se também fazia parte da Índia. O Paquistão era um estado indiano da Índia, né? Pertencia à Índia. Eu queria saber assim, se você tava no vídeo estava falando de muçulmano e hindu que se separaram, dois estados que se separaram. Eu fiquei curioso, até tipo, eu queria saber se o Afeganistão também pertencia à Índia. Como é que é seu nome? Hugo. E ao magistrado André, eu queria perguntar o que seria esfoliar patrimônio, que ele falou do inglês esfoliar patrimônio da Índia. Queria saber se o território afegão também pertencia à Índia. Era indiano. Hugo, eu não sou bom em geografia, mas eu acho que não. Agora, não tem muita... Vamos deixar isso para uma outra ocasião, porque a gente está com um tempo muito curto, ok? Leandro, quer responder alguma coisa sobre isso? Só dizer que não, que na verdade a Índia era uma coleção de principados, de reinos, e que na verdade depois a Inglaterra decidiu criar, mais na intenção de dividir, de criar conflito mesmo, a Inglaterra decidiu criar dois países, um hindu e outro muçulmano, Índia e Paquistão. O Afeganistão tem uma outra trajetória, não pertencia a essa divisão, não. O Paquistão pertencia ao que seria a Índia. Gente, então muito obrigado a todos. Está encerrado. Obrigado, Leandro. Obrigado, gente. Seu certificado e seu vídeo. Obrigado. Obrigado.